bem, estamos de volta e a gente já volta a falar do Leão do Sul, mas antes a gente fala de atletismo. E um mito do esporte tubaronense, Seu Clemente, continua forte em cada competição que disputa. A mais recente foi em Pomerode e ele conquistou o 2º lugar. Com 70 anos, parece ter a mesma forma de sempre. Mesmo depois de algumas cirurgias, o corredor não vê tempo ruim, treina todos os dias. Uma máquina, um exemplo. Seu Clemente parece não sentir o peso da idade. Com 70 anos, parece manter a força e o vigor de sempre. Figura lendária em Tubarão, inspiração a muitos atletas e exemplo aos mais jovens. Todo dia é desta mesma forma, bermuda, camiseta regata e tênis. E lá vai ele para mais uma maratona de treinamentos. Não há tempo ruim para o corredor, apenas muita vontade de viver bem e sempre superar o próprio limite. Eu me levanto sempre às 5h30 da manhã, né? 5h30, 6 horas. Faço aí um exercício de 10, 15 minutos. Depois a minha alimentação, meus líquidos, meus complementos alimentares, energéticos e cereais. E depois eu vou para o trabalho. Trabalho lá 8, 9 horas na minha empresa e depois volto e vou começar o treinamento. Incontáveis a quantidade de medalhas e troféus que o superatleta já conquistou. Seu Clemente nem sabe ao certo quantas maratonas já disputou, mas sente orgulho ao lembrar que os primeiros lugares sempre pertenceram a ele. A medalha mais importante entre esta pilha é sem dúvida esta, quando venceu a São Silvestre na categoria 60 anos, em 2000. 1 hora e 33 segundos é um tempo muito bom, muito bom, porque há atletas aqui, até atletas de elite, vão lá, fazem 1h02, 1h03, né? E eu com 60 anos na época, e eu fiz esse tempo. Inclusive também eles ficaram muito admirados, a Rede Globo Televisão, me viu aqui o Robes Caetano, o Regis Rezig, né? Da equipe da Globo, eles ficaram admirados, até eu fui participar da maratona depois em São Paulo, da maratona de São Paulo. Eu fui o primeiro atleta brasileiro latino a fazer o genoma, o estudo completo do corpo humano da genética. Fui 1 ano para São Paulo, todo mês eu ia para fazer. E no fim de um ano, eles concluíram os estudos, né, no meu corpo. Eles disseram: Clemente, se tu levar essa vida regada como estás levando, com 90 anos serás um homem de 60 anos. E tu tens o corpo hoje de um homem de 30, 35 anos, eu com 60. Agora eu tenho 70 e um corpo de 40, né? A conquista mais recente foi em Pomerode. Ficou com o 2º lugar. Só não conseguiu a primeira colocação por causa do dilema que afeta muitos atletas, o limite físico. Desde 2005, quando passou por uma cirurgia, ele tem se cuidado mais. Assim mesmo, continua dando inveja aos amigos da mesma idade. Me sinto muito mais forte do que eles. Como é que pode? Eu não sinto nada, vou convidar eles para correr, eu corro hoje 30, 40 quilômetros, né? Trabalho numa empresa há 54 anos e eu não vejo o tempo passar. Disposição, boa alimentação e crença de que a vida deu sempre o melhor a ele. É este o segredo de tanta vontade de continuar sendo o melhor. Um mito. Parar de correr? Não. Seu Clemente não pensa nisto. E eu quero ver se Deus me der vida e saúde, quero ver se vou competir, treinar, correr até morrer, até quando Deus o permitir. Isso aí é um exemplo para os mais jovens, né? Um grande exemplo, uma história rica aqui dentro do atletismo, e o pouco de matéria que a gente mostra aí é muito pouco da história do Seu Clemente aqui. Corre muito mais que muita gente aqui no nosso estúdio aqui, né? E muito mais que muita gente ali que está ali no Twitter ali, a turma ali que precisa correr um pouquinho também. Tá passado o recado aí. E nós voltamos a falar sobre o Campeonato Catarinense. Domingo é dia de decisão, é o dia da vaga. A elite do futebol de Santa Catarina, Hercílio Luz e Juventus se enfrentam às 6h30 da tarde. Horário já confirmado pela direção hercilista. E agora tem que vencer em casa, né? É o momento agora. Tem que vencer, o desempenho fora de casa é muito bom, o desempenho em casa é muito ruim, mas isso tem que mudar. Tem que vencer o jogo em casa, tá na hora de
de acabar com essa sina aí. A gente até estava brincando hoje pela manhã lá, estava conversando com o Cláudio, brincando que vamos ver o que a gente vai fazer, pintar o estádio de azul, trazer torcida dos outros, Ele não sei. Não deve ter concordado. Não, a ideia foi dele, hein? Ah, foi dele? A ideia é brincadeira, né? Mas alguma coisa tem que fazer pro pessoal do Ercílio se sentir fora de casa. Então traz a torcida adversária, no carro de som toca o hino do adversário, toca o hino do Juventus, não sei. Mas alguma coisa vão ter que fazer aí pro pessoal se sentir fora de casa e jogar como joga fora de casa. O fato é que o time vai ter que mostrar personalidade, vai ter que fazer o jogo, vai ter que conduzir a partida da forma que o Juventus não gosta da partida. O último jogo aqui, o Juventus jogou muito a caráter aqui, deu pra ver que o Juventus dominou até boa parte do jogo contra o Ercílio. Dominou boa parte do jogo, mas o Ercílio Luz tem que ter mais iniciativa. Eu acho que se o time do Ercílio Luz ganhou uma qualidade depois da chegada do Osmar Magalhães, essa, que é o time que tem mais iniciativa, tem mais personalidade em campo. Então o time, acho que tem que buscar isso. Claro, tem uma outra correção aí, tática, técnica a fazer, a bola tem que fluir um pouquinho mais no meio de campo e tudo mais, mas principalmente é um jogo de mais disposição, de mais vontade, e em que o Juventus, precisa entender isso, o Juventus vem desesperado, o Juventus precisa vencer o jogo. O Juventus tem 3 pontos ganhos, não o Ercílio tem empatar. 5, né? O Ercílio tem 5, quer dizer, não serve empatar. Se o Juventus empatar, ele vai para a última rodada com esses 2 pontos a menos em relação ao Ercílio. E o Imbituba não pode se dar o luxo de perder pro Porto também. O Imbituba não pode, quer dizer, é uma competição que tá todo mundo com a corda no pescoço. O Ercílio Luz precisando matar o jogo, o Juventus precisando vencer, não serve o empate. Quer dizer, se o Ercílio Luz tem mais condições de sair no jogo do contra-ataque, isso pode acontecer nesse jogo, porque apesar de estar fora de casa, o Juventus precisa ganhar o jogo, não pode nem pensar em empatar. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo para o Ercílio Luz. É a final, é a decisão, é o jogo do ano, e tem tudo para ser o jogo do acesso matematicamente. Se não for matematicamente, uma vitória encaminha completamente a situação do Ercílio. Por que o Imbituba não pode se dar o luxo de perder a partida? Porque o Imbituba está com 9 pontos, se o Ercílio ganha vai para 8 e o Porto vai para 7. Fica todo mundo embolado ali com o Imbituba. Fica todo mundo embolado, o Imbituba pega o Ercílio na última rodada. Se perder para o Ercílio em casa, o Ercílio já passa, já fica atrás do Ercílio Luz, e o Porto pode vencer o Juventus na última rodada. O Imbituba tá bem, tá tranquilo, tudo mais, mas não pode perder os 2 jogos que tem pela frente. Tem que fazer pelo menos 3 pontos. O que o Imbituba já mostrou na competição, dificilmente perde pontos pro Porto, mas não pode dar mole. É o que a gente está comentando aqui. O Unisul TV Esporte vai ficando por aqui, agradecendo a você de casa por ter acompanhado mais uma edição do nosso programa. Obrigado, Matheus, a toda a nossa equipe técnica, você de casa. Grande abraço. Meia-noite e 10, você acompanha a reapresentação do nosso programa. E amanhã, 10 para meio-dia, programa aqui ao vivo. Um grande abraço, até amanhã.